Ei meninos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que esteja todo mundo bem. Então, nós vamos dar sequência ao que nós aprendemos na segunda-feira. Lembrando, essa aula de hoje, ela é para a gente reforçar sobre o conhecimento de como se calcula os fusos horários. Na próxima semana, nós vamos continuar os nossos estudos, fazendo mais algumas atividades juntos, para a gente poder aprender com bastante facilidade, tá bom? Então, bastante atenção no vídeo. Como nós aprendemos, os fusos formam uma divisão que o globo terrestre ele é fatiado em 24 pedaços, com cada um tendo 15 graus de longitude. Assim, cada fuso ele equivale a 1 hora. E à medida que nós vamos nos deslocando entre cada uma dessas faixas, o horário vai se alterar. Os fusos são medidos em GMT, que é uma sigla para Greenwich Median Time, hora meridional de Greenwich. Sendo a Terra uma esfera, ainda que não uma esfera perfeita, devido ao seu formato de geóide, ela é dividida em 360 graus, ficando 180 graus no hemisfério oeste e 180 graus no hemisfério este. O marco zero, ou seja, o ponto que separa um hemisfério do outro, é o meridiano principal, o meridiano de Greenwich, que conforme podemos observar na figura que a gente viu na nossa última aula, ele vai ser o meio dividindo a Terra entre Oriente e Ocidente. Dessa forma, então, à medida que a gente vai se deslocando para o oeste do planeta, nós temos que diminuir as horas. E à medida que a gente se desloca para este, a gente vai aumentando as horas. Essa regra vocês não podem esquecer. Do ponto de partida para este, eu vou aumentar as horas. Do ponto de partida para oeste, eu vou diminuir as horas. Como no exemplo que a gente aplicou na nossa aula ao vivo ontem. Na cidade de Nova York, que está localizada no fuso -3 GMT, como que a gente lê isso só GMT? A gente sabe, que nós já aprendemos, que é menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então eu sei que Nova York está a menos 5 GMT, são 8 horas. E na cidade de Brasília, que está localizada no fuso -3, que é menos 3 horas em relação a Greenwich, são 10 horas, pois a capital brasileira encontra-se 2 fusos a este da cidade estadunidense. Vamos observar então nesse gráfico. Se são 10 horas da manhã aqui no Brasil, quantas horas será lá em menos 5 GMT? É só eu contar. 10, já que a gente está indo para oeste, nós vamos diminuir. O ponto de partida é 10 horas da manhã menos 3 GMT. Vamos lá para o menos 5. No menos 4 vai ser 9 horas, no menos 5 vai ser 8 horas. Nesse exemplo, é bem simples a gente diferenciar essa diferença de horários, pois os deslocamentos dos dois fusos são em direção de a oeste, então é só a gente diminuir as horas. Mas tem umas fórmulas para a gente calcular. Essa é uma forma muito empírica. O que isso quer dizer? Só de observação simples. A gente tem que aprender a fazer os cálculos. Para calcular os fusos mais complexos, a gente tem que realizar isso em 3 diferentes passos, como eu disse anteriormente. O primeiro é identificar a origem e o fuso de destino. O segundo, a gente tem que calcular a diferença entre os fusos. E o terceiro passo é verificar se os fusos eles deverão ser adiantados ou adiados. Qual direção que ele está indo? Vamos observar o próximo exemplo. Vamos lá. Uma pessoa encontra-se na cidade de São Paulo, que está localizada no fuso -3 Greenwich Median Time, hora meridional de Greenwich. Então nós sabemos que São Paulo está 3 horas a menos do fuso de Greenwich, -3 GMT. E ele fez uma ligação 9 horas da manhã. Eram 9 horas da manhã em São Paulo. Só que ele ligou para um amigo que estava em Tóquio, onde o fuso é
mais 9 GMT, 9 horas a mais de Greenwich. Que horário que esse amigo lá em Tóquio atendeu a ligação? Muito bem. O primeiro passo, nós temos que identificar o fuso. Nesse caso, eles foram fornecidos no enunciado da questão. Eu disse quais são os fusos. Nem sempre isso pode acontecer, como a gente vai ver no próximo exemplo. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber é o fuso de origem. O fuso de origem é de onde saiu. Então, é menos 3 GMT, foi o horário que o amigo ligou. O horário de fuso. E o fuso de destino é mais 9 GMT, que é a hora de Greenwich, lá da onde está o amigo dele, em Tóquio. O segundo passo, agora que a gente identificou qual que é o fuso de origem e qual que é o fuso de destino, nós vamos fazer o seguinte, calcular a diferença entre os fusos. Como faz isso? Basta a gente subtrair o fuso da cidade de destino pelo da cidade de origem. Caso eles se encontrem em hemisférios diferentes, terão sinais diferentes. E, evidentemente, eles serão somados. Como vocês já aprenderam na matemática, que sinais iguais a gente vai usar o mais, sinais diferentes a gente vai usar o sinal de menos. Então, vamos ter que subtrair o fuso de destino pelo fuso de origem, para a gente poder encontrar a diferença entre os fusos. Então, eu criei esse macetinho para vocês. FD menos FO igual DF, onde FD é o fuso de destino, FO é o fuso de origem e DF é a diferença entre os fusos. Vamos somar então juntos? O fuso de destino, a gente no primeiro passo já identificou, é 9 GMT. O fuso de origem é menos 3. Então vamos montar a continha. 9 menos. Como o menos GMT está em horário de hemisférios diferentes, a gente tem que abrir em parênteses. Abre parênteses, menos 3 GMT, fecha parênteses. Como os sinais são iguais, a gente transforma eles em adição. 9 mais 3 vai ser igual a 12 GMT. São 12 horas meridionais diferentes. O que eu faço agora? Muito fácil. Eu vou pegar a hora dele, do relógio, que ele ligou e vou somar a diferença de fusos. A gente não disse que ele ligou 9 horas da manhã? Vamos contar junto. 9 mais 12 vão ser igual a 21. Aquele amigo dele que mora lá em Tóquio, na hora que ele falou alô, era 9 horas da noite. E aqui no Brasil, 9 horas da manhã, porque nós temos 12 horas de diferença de fuso. Muito fácil, viram? Eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Mas vamos fazer um novo exemplo, agora dificultando só mais um pouquinho? Ah, mas antes disso, a gente tem que lembrar o que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, para a gente poder desenvolver ainda mais as nossas atividades. A diferença entre hora local e hora legal. Hora local é aquela que é referida ao meridiano específico. Já o conceito de hora legal é aquela que é conhecida como hora oficial, aquela quando a gente olha no relógio, o intervalo de tempo que a gente conhece. Então, hora local vai ser sempre a hora GMT. Nós aqui no Brasil, no fuso que nós estamos na hora local menos 3 GMT, como a gente viu no exemplo anterior. E a hora legal é essa que vocês vão olhar agora no relógio para vocês saberem que horas são. Vamos ao nosso segundo exemplo. Ele é um pouquinho mais complicado, mas também é muito fácil. O José Carlos atualmente mora e trabalha na cidade de Roma, capital da Itália, que está localizada a 15 graus a este do meridiano principal. Certo dia ele resolveu vir aqui no Brasil, para a cidade de Brasília, para visitar sua família. Brasília, por sua vez, está a 45 graus de longitude a oeste de Greenwich. Ele saiu da Itália às 3 horas da tarde, 15 horas. Como um tempo de viagem, ele veio de avião, de 11 horas de voo. Que horas que ele chegou em Brasília? Muito bem, nesse exemplo, eu não disse para vocês qual é os fusos de origem e os fusos de destino. E agora? Muito fácil.
Vamos fazer exatamente como antes. Primeiro passo, identificar os fusos. Nesse exemplo, eu não trouxe para vocês, eu não expressei no enunciado. Então, teremos que calculá-los. Muito bem. A gente já não afirmou lá no início da nossa aula que cada fuso possui 15 graus de longitude? Então, e nós não dissemos que tem 360 graus? E isso é o resultado de 360 dividido por 15, que vai dar 24 horas? Muito fácil. Cada vez que no enunciado não aparecer o fuso e sim os graus, é só vocês dividirem esses graus por 15, porque todos os fusos têm 15 graus. Vamos fazer isso? Vamos lá. A cidade de origem, eu sei que está a 15 graus. 15 graus dividido por 15, 1. Porque não está a este, então vai ser 1 positivo. 1 GMT. Já a cidade de destino, ela está a 45 graus oeste. Todos os graus que estão a oeste são horas de fuso negativas, com sinalzinho de menos antes. 45 dividido por 15 vão ser igual a 3. Então, o fuso de destino é menos 3 GMT. Viu como é fácil? Vamos continuar. O segundo passo é igualzinho no exemplo anterior. Nós vamos calcular as diferenças de fusos, que vocês já aprenderam com o meu macetinho. FD menos FO vai ser igual a DF. Fuso de destino menos fuso de origem igual a diferença de fusos. Muito bem. Menos 3 menos 1 vai ser igual a menos 4. Lembra? Menos com menos vai dar menos. Portanto, a diferença de fuso vai ser de 4 horas. Vamos ao terceiro passo. Esse é um pouquinho complicado, a gente não viu ainda. Como o José Carlos está se deslocando de este em direção a oeste, então devemos diminuir os fusos em relação ao horário de origem dele. Porém, não podemos nos esquecer de somar o tempo de viagem, que no caso o voo dele vai ser de 11 horas. Então nós vamos seguir novamente o macetinho. Hora legal menos diferença de fusos mais o tempo de viagem. HL menos DF mais TV. Eu já sei que a hora legal, a hora do relógio, a hora que ele entrou no avião, eram 3 da tarde, correto? Menos. Então eu tenho lá 15, que é 15 horas, às 3 da tarde, menos a diferença de fusos a gente calculou anteriormente. Então é menos 4, correto? Mais o tempo de voo, que no enunciado da questão ele foi indicado, que é de 11 horas. 15 menos 4 mais 11, vão ser igual a 22 horas. Ele saiu de lá às 3 horas da tarde e chegou aqui às 22 horas, sendo que demorou 11 horas o voo dele. Meus amores, por hoje é isso. Quinta-feira eu vou postar atividade para vocês. E na aula da semana que vem, na nossa aula ao vivo, a gente vai continuar fazendo alguns exemplos, até todo mundo aprender. Não se preocupem com isso, tá bom? Um beijo para todo mundo, morrendo de saudade de vocês. Fiquem bem, fiquem em casa e se cuidando. Ó, amo mais que Milton Santos.